Olá, sou Rosilda Carvalho, falo da cidade de Itumbiara, Goiás. Vamos hoje falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 7 ao 10, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver oculto essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por terem revelados aos simples e pequeninos. Evangelho de Mateus. Parece singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por as ter ocultados aos sábios e aos prudentes, mais apto na aparência a compreendê-los. Os humildes são obedientes aos desígnios de Deus e não se considera superior a ninguém. Os orgulhosos, envaidecido do seu saber mundano, nega e trata Deus até de igual para igual, quando não se recusa a admiti-la a sua existência. Por isso é que Deus lhe deixou a pesquisa da ciência da terra e revela as dos céus aos simples, aos humildes, que deles o acredita. Quando Jesus aqui esteve no planeta Terra encarnado, porque até então ele nunca nos abandonou, Jesus é o diretor do planeta Terra, cuidador de todos nós, seus irmãos, responsável pelo nosso crescimento, responsável pela direção desse planeta. Ele não procurou os grandes da Terra em poder aquisitivo financeiro, em inteligências. Ele deixou na época os poderosos, os imperadores, os governadores, e foi procurar os simples, os humildes, os pobres de espírito, que já tinha uma alma, um coração preparado para receber os seus ensinamentos, para receber essa lei de Deus, lei de amor, que nos ensinou a amar, que nos ensina a amar até os inimigos. Então ele procurou aqueles que já estavam preparados, para que aquela semente que ele lançasse naqueles corações pudesse frutificar, transformar na posterioridade seus assessores, transformador de uma humanidade que levasse esses ensinamentos. E assim Cristo procedeu quando aqui esteve. E entre tantos exemplos de humildade que nós temos aqui na Terra, são poucos seguidos, poucos observados, porque nós gostamos, de observar aquilo que está aí na moda, aquilo que mais está sendo divulgado. Então nós seguimos nas redes sociais, porque hoje falam seguidores, Nós poderíamos ser os seguidores do Cristo,
que esse mundo se tornaria de uma maneira mais amena. Seguir os seus ensinamentos, seguir os seus exemplos. E nós temos aqui na Terra muito exemplo de humildade. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, nós tivemos Chico Xavier. Nós temos ainda encarnado Divaldo Pereira Franco, que cuida de milhares e milhares de crianças com seus projetos, que divulga a doutrina espírita no mundo inteiro. Está lá com 90 e tantos anos, de uma vitalidade enorme, para que essa doutrina espírita seja ela divulgada, para que possa combater os orgulhos enraigados dentro de nós. O poder de Deus, ele se manifesta não só nas pequenas, mas nas grandes coisas. Deus não quer abrir os olhos de ninguém à força. Ele quer que nós tiramos as cegueiras das nossas visões, dos nossos corações, das nossas mentes, para que nós possamos nós mesmos derrogar tudo isso e fazer a observância das suas leis. Porque para sermos humildes, nós temos que ter um conjunto de valores adquiridos. Ser simples, ser humilde não é fácil. É mais fácil ser orgulhosos, arrogantes, egoísta, materialista, porque nós temos mais facilidades. E desde que o Cristo nos ensinou que nós devemos amar até o inimigo, nós devemos então de observar essas leis e observá-las e moldando o nosso caráter, nossa forma de agir no nosso cotidiano, pensando mais no próximo. Se eu estou numa posição elevada financeiramente ao outro, o dinheiro que me permitiu a conquista, não foi para me tornar melhor que o outro, mas sim para me ser responsável, mais responsável. Quanto mais eu tenho, mais responsável nós nos tornamos perante aqueles que estão abaixo de nós. Não só na riqueza, é no saber. O poder nos foi dado não para esmagar, mas para cuidar. Vamos fazermos como os grandes exemplos que nos foram dados. Como Chico Xavier, como nós já falamos, ele não se achava humilde. Chico, eu não sou humilde, eu sou obediente. Eu vivo procurando, pedindo trabalho ao meu Pai. Então, assim, o Evangelho de Deus, deixado para nós com as suas leis, é para nos tornarmos cada vez melhor. Então, Deus impõe uma condição para nos auxiliar, que nós observamos essas leis. E que depois de nós observar, nós colocarmos em prática. Aonde? Dentro do nosso lar, com aqueles que nos cercam, primeiramente. Não adianta eu ser complacente, humilde com o outro lá fora e ser arrogante com aqueles que convivem dentro do meu lar. Então eu tenho que fazer primeiro junto com os meus, depois na sociedade em que eu faço parte. Nós devemos o respeito. Então é isso que nós devemos de fazer. O bondoso, os que lhes dirigem humildemente
e não os que se julga mais que ele. Então Deus, ele vai escutar aquele que faz a sua prece com humildade, que faz a sua prece sabendo que nós somos a criatura e que ele é o Criador. A prece com arrogância, a prece do orgulhoso, ela não chega aos patamares que alcança a consciência de Deus, jamais. Por isso nós devemos de seguir, procurarmos colocar aquilo que nós de melhor temos em prática, que nós também temos muitos valores também já adquiridos e que nós devemos de colocá-los eles em prática, né? Não se vê todos os dias as criaturas que quanto mais em evidência estão, com quanto mais dinheiro e poder existe, mais distante de Deus se encontra. E o que diz, e o que fala aí é porque o dinheiro, eu ter o dinheiro, ele é causa de queda? Não. É a maneira que nós achamos com o nosso orgulho de que se eu sou mais rico que o outro, eu sou melhor. Se eu tenho um conhecimento, eu sou um doutor, eu estudei, fiz faculdade, eu sou melhor que aquele outro que não tem conhecimento. Não, não somos melhores. Se tudo nos foi permitido angariar, é para que nós nos tornamos responsáveis por aqueles que têm menos que nós. É assim que Deus nos ensina. O mais forte cuida do mais fraco. E às vezes a gente faz o inverso. Nós invertemos esses ensinamentos, né? O orgulho é a catarata que lhe tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é, antes que lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o orgulho deve ser corrigido em cada um de nós. Ele deve de ser destruído. E Deus não abandona nenhum de seus filhos, em qualquer condição. O mais vil dos seus filhos sempre vai ser amado e sempre vai ter a oportunidade de transformar. Querem, porém, que isso se dê por mérito próprio. Então, Deus, ele espera que as nossas conquistas se façam por mérito próprio. Quando vencido pelos tormentos da incredulidade, eles venha de si mesmo, lança-lhe aos braços e pede-lhe perdão. Quais filhos pródigos! Através do aprendizado, da lei de causa e efeito, do que se faz com o outro se recebe. Que se cria, né, com as nossas más atitudes, os tormentos, os sofrimentos. Mas através desses tormentos, desse sofrimento, ele é o fogo que forja em nós as transformações que nós devemos fazer. Porque se nós não vamos pela lei do amor, nós vamos pela lei de causa e efeito. Então, assim, nós todos, um dia, vamos vencer o orgulho, o egoísmo, tudo isso que nos afasta de Deus. Tudo isso é sempre pela razão de nos, às vezes, a razão de que nós achamos melhor que o outro, daquilo que nós temos, como eu já disse, de acharmos que nós somos superiores. E assim age o homem culto, os intelectuais, os doutores, que muito menospreza esses ensinamentos, mas que são os únicos que também vão passar, que serão os que vão passar pela forja da lei de causa e efeito.
num mundo em que se incentiva tanta a competição nas diversas áreas, hoje nós vivemos num mundo de competitividade. Tudo você tem que ser melhor. E estamos numa geração treinados para ser melhor. Desenvolvermos os nossos intelectos através dos ensinamentos da ciência material, da ciência humana. Nós aqui estamos nos tornando, estamos fabricando muitos doutores e às vezes poucos cristãos. Então nós devemos de uma sociedade de reverter esses valores. E nessa sociedade de grande competição, como nós vamos desenvolver a humildade? Aí é que entra a sabedoria de cada um a procurar nos ensinamentos do Cristo esse caminho. De procurar nos ensinamentos, mas como o Cristo agiria nessa situação? Como que o Chico agiria na situação? E nós vamos desenvolvendo, nós vamos conseguindo aos poucos moldar em nós todo essa erva daninha que ainda dos defeitos que temos a corrigir. Então vamos meditar nos ensinamentos dados por tão grandes exemplos. E Jesus, ele é paciente e tolerante com seus irmãos, como Deus. Mas nós estamos também vivendo numa época de transição. Nós estamos vivendo numa época de muito ensinamento. Na maioria, todo mundo diz nas épocas difíceis. E por que essas épocas difíceis se apresentam para nós? É porque nós também nos tornamos criaturas difíceis. E para fixar aprendizado, para ver o caminho que nós estávamos seguindo, retornar, raciocinar dentro da lógica dos ensinamentos da doutrina espírita, nós temos toda a condição. Sabemos que esses momentos que nós estamos vivendo tão necessários a todos nós. Eu gosto de falar não momentos difíceis, eu gosto de dizer momentos de aprendizado. É essa hora em que nós devemos de lançar mão de tudo isso que nós estamos vivenciando para o nosso crescimento. Porque tem tantos irmãos partindo. Esses irmãos fizeram uma programação encarnatória de partir e deixar como exemplo para nós, porque esses que estão partindo estão dando exemplo para nós, que devemos cuidar de nós, da nossa mente, do nosso corpo, mas também devemos cuidar dos nossos irmãos. E aí estamos todos voltados para dentro dos nossos lares. E nós devemos de procurarmos os real valores que capacita cada um de nós no caminho desse cristianismo que há séculos, há milênios nos foi apresentado. E até hoje nós estamos com dificuldade de aprendizado. Então vem os momentos que muitos chamam de difíceis. Vem os momentos de aprendermos. O egoísmo exacerbado, de pensar em si,
E esses grandes da terra, eles pensaram na coletividade. Eles pensaram mais nos outros do que em si mesmo. Mas, devido à nossa teimosia, nós ainda recebemos esses recados através dos vírus de que a nossa postura está errada e que nós devemos de agirmos diferente. Como vemos, nós valemos muito para Deus. Nós não podemos nos desvalorizarmos também. Nós temos que nos valorizarmos através das boas ações, através do sentimento que pode ser mudado. Nosso corpo físico adoece pelos os sentimentos negativos que nutrimos para com os nossos, para aqueles que convivem conosco. E a cada dia que se passa, novas doenças vai se apresentando como forma de ensinamento. Porque o orgulho, ele nos distancia dos outros. Ele faz com que nós fiquemos no nosso mundo isolado por acharmos que pertencemos a uma categoria de seres humanos mais evoluídos, porque somos mais ricos, sem saber que grandes espíritos reencarnaram nesse planeta Terra e eles não reencarnaram para ser doutores. Os pequenos da Terra serão os grandes que cumprirem com a lei do Cristo, serão os grandes no céu. Porque nós podemos encontrar orgulhoso, pobre, e podemos encontrar ricos humildes. Então cabe a nós, que aqui estamos vivenciando tudo isso, sermos mais abertos às transformações. Que Jesus possa nos auxiliar, nos iluminar, agradecendo a oportunidade, que todos recebam as bênçãos do Cristo, hoje, agora e sempre, e que assim seja.